voltamos aqui. Agora a gente começa a ter pelo menos uma ideia do que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a energia que dá o sopro da vida. Bom, aí começamos a entender. Quando José recebeu a mensagem, tanto Maria falou para ele que estava grávida do Espírito Santo, aqui em Mateus não relata, em outros evangelhos tem aí a conversa do anjo com Maria, que aqui não tem, a gente vai ver isso em outro momento, mas Maria falou para ele, ele não acreditou, né? Ficou naquela situação que qualquer pessoa, como a gente normal, não acreditaria, e depois, no segundo momento, um anjo apareceu para ele. E aqui diz que o homem apareceu para ele em sonho. Agora, vamos lá. Antes de entrar na questão do Espírito Santo, vamos falar agora de José. Pô, José não acreditou, e aqui diz que um anjo apareceu para ele em sonho, e que imediatamente depois disso, ele já estava pensando em cancelar o contrato, ele resolveu, né? Ele resolveu não cancelar mais o contrato. Pessoal, normalmente, quando você tem uma projeção astral, quando você volta para o seu corpo físico, você tem a certeza de que tudo aquilo ali você viu. Isso é muito comum. Às vezes eu já vi situações, até dentro de igrejas, eu já vi anjos se manifestando, mas no momento em que eu vi o anjo, eu não estava no meu corpo, eu estava fora do meu corpo. Foi uma pequena projeção, simplesmente saí do meu corpo e continuei naquele mesmo ambiente. É importante a gente saber disso. As pessoas acham assim, plano astral. Aí o cara fala, o plano astral é em algum lugar distante. A pessoa acha que o plano astral é como se fosse o espaço. Não, é aqui mesmo. Só que você, saindo do corpo, você começa a enxergar o plano astral com os olhos da alma, os olhos da centelha divina. Então, quando você sai do teu corpo e se projeta para o plano astral, você está naquele mesmo ambiente físico, mas numa energia diferente, numa vibração diferente. Vamos aprofundar isso depois. Vocês vão ver que dentro da neurociência, aqueles que já conhecem alguma coisa sabem que nosso cérebro ele pode vibrar em vários níveis de vibração, desde as mais densas, como a beta, até a teta, que é a mais elevada. E quanto mais o teu cérebro, quanto mais você consegue elevar a tua energia cerebral, conforme ela vai variando, mais a tua facilidade de sair do corpo e ter a visão, né, fora do ambiente tridimensional. Foi o que aconteceu com José. José se elevou a um determinado nível, ou ele dormiu, e no momento que ele dormiu, ele saiu do plano físico para o plano astral, e ele conseguiu, né, falar com esse ser multidimensional, que é um anjo, que nós muitas vezes a gente chama de anjo, porque a gente vê aquele ser, alguns eu já vi até com asas mesmo, às vezes acontece, às vezes não, às vezes aparece simplesmente uma silhueta luminosa ali, que consegue transmitir alguma informação para você através de telepatia. Ele assumiu, pegou aquelas informações ali, e aquilo que José viveu foi tão real, que ele não teve dúvidas de que ele deveria realmente se casar com Maria e cumprir aquela tarefa para o qual ele foi criado. Ele estava ali, ele foi convidado a cumprir aquela missão de ser o pai humano, né, de um ser que não viria da sua fecundação física. Ele não ia usar o seu corpo fisicamente para fecundar Maria. Bom, agora a gente já começou a entrar um pouquinho mais a fundo nessa situação. Que aí a gente vai perguntar, legal, ele tinha tanta certeza, foi tão vívida essa experiência para ele fora do corpo, foi uma projeção astral tão perfeita que ele não teve dúvida, realmente foi um anjo que falou comigo. E aí, o anjo deu essas informações para ele, e falou, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Ele nem titubeou. Algumas pessoas, é claro que Jesus poderia até ter nascido um pouco antes do tempo, entre aspas, né? Porque aquela fecundação não se sabia quanto tempo tinha, mas quando Maria recebeu a informação do anjo, imediatamente comunicou a José. O que ele fez? Cara, vamos casar logo. A gente casa logo, está tudo certo. Casou imediatamente, até para que pudesse dar aquela sensação de tranquilidade que Maria precisava. Ela cumprindo a missão, como o ventre que ia gerar o corpo físico, tá? O corpo físico de um desmembramento do Cristo. Lembra lá o Cristo que eu fiz lá? O filho lá, que está lá, aquela energia?
Agora vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Aquela energia, ela espalhou várias centelhas durante o tempo da Terra. A gente tem, lá nos primeiros registros daquele livro, Quem Somos Nós, né? Isso que o cara fala dos registros lá sumérios, que já falava, que o pessoal fala de Enki, não sei o quê, do pessoal de Nibiru e tal, mas você tem registros muito antigos que já falam do Cristo. Então, o que acontece? Várias vezes, uma centelha dessa energia que foi criada no princípio, ela vem nos visitar aqui na Terra. Então, quando você vai buscar os ensinamentos de Buda, de Confúcio, do próprio Platão, Sócrates, você vai... Aristóteles trouxe muita coisa positiva. Quando você vai em busca desses nomes, você começa a entender o seguinte, por muita coisa que esses caras ensinaram é muito parecido com o que Jesus ensinou. Por quê? Porque de tempos em tempos, essa energia, ela manda uma centelha sua para todos os planetas que estão em evolução dentro daquele universo. Então, dentro de um determinado universo, né? E aí é uma coisa que depois a gente vai aprofundar. Mas essa energia, quando ela criou o primeiro universo, né? Você tem ali um Cristo, né? Que é aquela energia lá que está junto com o Pai. E cada universo ele tem o seu Cristo. Então, toda vez que um novo universo é criado, aquele processo é feito. É criado um novo Filho, é criado um novo Espírito Santo para criar um novo universo. Cada universo tem a sua Santa Trindade. A única coisa que não muda é o Pai. O Pai é a origem, é a fonte de todas as coisas. Vai se criar um novo universo? Cria-se um novo Cristo, um novo Espírito Santo, e eles vão lá e criam. Nós somos um universo. E essa energia crística que criou a matéria e o Espírito Santo que deu a vida a essa matéria, no nosso universo, ele permeia todas as coisas. Então, tem vários planetas em processo de evolução, já falei isso algumas vezes aqui. Alguns planetas são tridimensionais e densos, como o nosso, que é uma matéria mais densa. Existem outros planetas, inclusive, pertinho de nós, que é uma matéria muito mais sutil, que a gente não enxerga, a gente não vê. Tá? Não são nem gases, não. Você vê, se eu não me engano, o Júpiter, na sua maior parte, é gasosa. E você olha lá e você consegue até ver, né? Recentemente aí, esteve bem mais próximo aí do nosso planeta, muita gente olhando aí pelos telescópios, olhando, pô, lindo planeta, bacana, enorme. Mas a própria ciência diz que a maior parte dele é gasosa, não é física. Né? Uma parte líquida, uma parte gasosa. E, além dele, tem outros que a gente nem enxerga, que é um tipo de matéria muito mais sutil, que nossos olhos físicos não enxergam. Tem pessoas que fazem projeções astrais e que visitam esses planetas aí. E eles estão aqui, convivendo com a gente um ao lado do outro. Então, o universo, não adianta você querer pensar, né? O homem, tu vê, o telescópio vai lá e está vendo mais um monte de estrelas, mais um monte de galáxias. Cara, o telescópio só vai conseguir ver aquilo que é matéria densa. Mas o universo ele não é só construído de matéria densa. Ele tem várias outras formas de matérias mais sutis que nós não enxergamos e o telescópio não vai enxergar, porque ele não reflete a luz. E ele não vai enxergar. Né? Isso sem contar o buraco negro, que ainda é uma incógnita, que ninguém sabe o que é a força gravitacional desse troço. Ela é tão imensa que ele dobra a luz. Foi assim que Einstein tratou a luz. A luz é matéria. Para Einstein, a luz é matéria. E por que ele descobriu isso? Porque ele sabe que a gravidade de um buraco negro era tão grande que ele dobrou a luz. Olha, se dobrou a luz é porque a luz é algum tipo de matéria, senão não seria dobrado. Não teria como dobrar a luz. Então, assim, existem muito conhecimento por trás disso, mas trazendo isso aqui para o nosso crescimento, para a nossa expansão de consciência, nós vamos entender o seguinte: cada universo tem a sua energia crística que constrói o que é físico e a gente tem o Espírito Santo que dá vida. Aí a gente vai trazer essa coisa do universo e vamos trazer para esse micro-universo José e Maria. Tá? Vamos olhar o José como aquele que teria que doar a parte física e Maria como aquela que teria que doar a própria vida. Olha só como é que a gente consegue fazer um paralelo interessante com a própria criação do universo. Já sabemos agora que essa força crística aí, ela vem ao longo dos anos, ela vem e todo o planeta ele evolui assim, essas centelhas divinas vão caindo aqui. Depois de Jesus, tivemos vários nomes interessantes aí.
tivemos muitas pessoas que escreveram coisas maravilhosas, né? Alguns deles até pastores norte-americanos, tiveram pastores norte-americanos que foram até expulsos da igreja porque fizeram São Tomás de Aquino. Vai lá ler os livros de Tomás. Tomás de Aquino foi totalmente rejeitado pela Igreja Católica, porque Tomás de Aquino começou a ir em busca do conhecimento e ele se aprofundou tanto que ele conseguiu vislumbrar algo que estava fora das regras do catolicismo e deixou ensinamentos maravilhosos. Aí a gente vê Francisco de Assis, um cara que nasceu rico, filho de família rica, vivia na Esbórnia, né? Quem conhece a história de Francisco de Assis sabe que ele era um desses playboyzinhos da época aí. O cara vivia nas casas de luz vermelha, vivia bebendo, chegava em carro alcoolizado. Ele era um cara que não queria nada, e o pai dele batendo em cima dele, olha, tudo que eu tenho vai ficar para você, você tem que ser responsável, a minha riqueza vai ficar para você. Mas, na verdade, ele não sabia o que estava sentindo, mas, no fundo, ele já sentia na alma dele que ele não veio para cuidar de riquezas. E ele estava lá, largando a vida de qualquer jeito, até o momento que ele teve um encontro com o Cristo cósmico, com essa energia que deu uma sacudida nele, e aí ele falou assim, cara, agora é a hora de eu fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Aí que ele descobriu o seu chamado, largou a família, largou o dinheiro, o pai expulsou, botou ele para fora de casa sem nada, e ele saiu com a mão na frente e outra atrás e foi em busca da sua vida no cristianismo. A Igreja Católica fez a mesma coisa. Ele foi pertencer a uma ordem de freis que era recusada pela Igreja Católica, porque eles tinham uma forma de pregar o evangelho totalmente diferente daquilo que era exigido. Eles não eram padres, eram freis, pessoas que estavam acostumadas a beber da Bíblia, da palavra de Deus, de uma forma diferente e transmitir aquilo de uma forma diferente. Então, vocês verem que depois, e hoje na nossa atualidade, claro que tem muita gente boa, em todas as religiões, em todas, e alguns não têm religião. Tem espiritualistas aí que não têm religião nenhuma e estão aí divulgando o amor de Deus, aí, trazendo conhecimento para as pessoas. Você também tem pessoas religiosas, tem alguns padres aí muito bacanas que trazem mensagens maravilhosas, esclarecedoras. Temos alguns pastores com uma visão muito mais atual, que estão trazendo também informações interessantes, né? Pessoas até sem religião, tem muita coisa boa aparecendo, tem muita gente boa que está despertando e dizendo, cara, eu vou largar tudo que eu estou fazendo, vou voltar e vou me dedicar. Tem um rapaz, como é que é o nome dele, Mozinha? Aquele rapaz da Kombi, que a gente sempre fala muito dele, que agora eu esqueci o nome dele. Ele está doente. Aparecem muitos vídeos dele aí, que o pai dele era militar, muito rígido, ele largou a vida e hoje ele bomba na internet, tem um monte de canais aí que chamam ele para podcast, né? Chamam ele para podcast e tudo mais. Ele é um cara que... Ele tem uma filosofia de vida completamente diferente do que a gente vê. Exatamente. Ele desce a ripa na hipocrisia humana, desce a ripa na mídia, mas quando ele fala de Jesus, você vê o coração dele. Ele não fala só de Jesus. Ele é um cara que estudou, ele fala de Aristóteles, Platão, Sócrates. Ele é um cara que ele... Assim, é o buscador, né? É o buscador. E ele divide isso com as pessoas. Então, o que acontece? Depois de Jesus, outras centenas estão vindo aqui. E não se iludam. Outras centenas virão. Tivemos Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco do Espiritismo, né? O Chico foi rejeitado pela doutrina espírita. Poucas pessoas sabem disso. Acham que o Chico era... Cara, os espíritas falam muito de Chico, mas a grande verdade é que ninguém fez quase nada pelo Chico quando a Federação Espírita Brasileira praticamente chutou o Chico de fora de lá, porque achava que os livros dele, os livros que o Chico foi psicografado, estavam totalmente desalinhados com os ensinamentos. A doutrina de Kardec. Quando o próprio Kardec escreveu lá que, assim como a ciência evolui, o espiritismo também deve evoluir. Quer dizer, o próprio doutrinador que escreveu a doutrina, segundo ele, com o auxílio dos espíritos, diz lá que se a ciência evoluir em um determinado ponto, o espiritismo deve evoluir junto, e os próprios praticantes da religião e da filosofia condenam aqueles que escrevem coisas. Então, eu estou falando isso porque os primeiros livros que eu escrevi, quando eu apresentei para doutrinadores espíritas, o cara olharam assim para mim e falou, cara, tu tá doido. Isso aqui, no espiritismo, tu não vai falar disso. Quando comecei a falar de seres multidimensionais, mas são espíritos evoluídos? Não, não são espíritos evoluídos. São seres multidimensionais, seres de outros planetas, de outras galáxias, seres de outras esferas. Tem seres de outros universos que estão vindo para cá, entrelaçando com a gente aqui, trazendo conhecimento.
Aí o cara, não, isso é loucura. Eu falo, não, tudo bem, pô, não tem problema nenhum. Cada um pode acreditar no que quer, mas a questão é o seguinte, qual é a essência daquilo que está falando? Ela está alinhada com o amor? Se está, cara, é positivo. Se não está, então aí você tem que se preocupar. É essa a questão. Né? Mesmo que seja uma história inventada. Tem muitos livros aí que o pessoal às vezes traz como psicografia. A gente sabe que não é, porque quando você vai abordar a pessoa, né, fica meio bamba. Mas, cara, bacana. Vamos supor que a pessoa teve um insight, escreveu um livro lindo, uma história linda de... Tá bom, não precisa nem dizer que é psicografia, cara. Um romance bem escrito, desde que traga um conhecimento importante para a gente, maravilhoso. Aquele livro, esse filme antigão que você estava falando ontem aqui, Em Algum Lugar do Passado. Né? Um livro que fala do cara que vai... A galera que está aí no grupo de risco conhece esse filme. Quem está no grupo de risco conhece Em Algum Lugar do Passado. Pô, é um livro, e é um romance, cara. Foi um romance, uma inspiração. A pessoa escreveu aquilo. Quanto ensinamento espiritual bonito tem ali naquele filme. Então, é isso. A gente tem que vir dividindo tudo isso. E agora, o que acontece? Quando a gente tem essa informação, aí a gente começa a pensar o seguinte, bom, vamos lá. O Daniel está falando aqui que, da mesma forma que a energia do Cristo e a energia do Espírito Santo se uniram um dia para criar o universo, né, e só fazendo parênteses, porque eu já falei isso aqui, mas vou repetir, tá? O homem chegou até onde ele pôde ir, ele encontrou uma explosão, que ele chamou de Big Bang. Hoje a ciência revê isso, já não chama de explosão, ela chama de expansão. E o que a ciência diz é o seguinte, para haver essa expansão energética, teve, de alguma forma, que ter algum encontro de energias. Por que isso? Porque hoje, o homem conhecendo a energia atômica, ele sabe que a energia atômica é gerada através do quê? Do atrito dos átomos. Então, há necessidade do choque energético para que você possa ter um escalonamento dessa energia. Né? Então, 1 zilhão de átomos não vai promover a mesma energia atômica da soma das suas potencialidades, ela é multiplicada. Porque quando eles começam a entrar em atrito dentro de um determinado processo de geração de energia, a energia atômica é muito superior à soma da energia atômica desses átomos. Isso é ciência. Agora, ele diz o seguinte, ó, não é uma expansão. E o homem disse o seguinte, existe aí, cara, existe uma energia antes disso, essas energias elas se entrelaçaram para poder o Big Bang acontecer, porque hoje ele entende que o Big Bang não é uma explosão, mas uma expansão. São exatamente essas duas energias que eu mostrei para vocês. A energia do Cristo e a energia do Espírito Santo. Duas energias. Um cuja especialidade era criar a matéria, e o outro cuja especialidade era dar vida à matéria criada. Então, eles começaram num processo de simbiose, foram entrando numa elipse de movimento enorme, segundo aqueles que já tiveram suas consciências mais expandidas, dizem que essa energia ela se condensou, tá, a um ponto menor que um átomo. Então, você imagina essas duas energias enormes se espremendo, se condensando ao ponto de ficar menor que um átomo. De repente, houve a expansão. Essa energia, isso é física. Quando você comprime muita energia no ambiente, a energia, uma hora, ela tem que sair. E quando ela sai, se você fizer um orifíciozinho em algum lugar, ela vai sair por aquele orifício. Se você não fizer, ela vai expandir para poder romper aquilo que está mantendo ela ali presa, aprisionada em algum lugar. É o que acontece com o universo. Essas duas energias, elas entram numa elipse de simbiose, até que chega um momento que ela fica num espaço tão pequeno que ela não suporta mais e, pum, ela expandiu. E o universo continua se expandindo. Há 5 anos atrás, disseram que o universo estava já num processo de retorno, que não estava expandindo. Ano passado já saiu uma outra matéria, cientistas dizendo não, está comprovado que o universo continua se expandindo. Ou seja, essa energia que, segundo eles, aí aconteceu esse Big Bang há alguns bilhões de anos, dentro da nossa computação de tempo, isso continua se expandindo, para vocês verem a força dessa energia criadora. Então, nós estamos aí, diante disso, agora traz isso para o mundo micro. Vamos trazer isso agora para o mundo José e Maria. Olhando José como aquele que poderia fornecer a energia crística de formação física e Maria como a energia do Espírito Santo para fornecer a vida. Como que isso aconteceu?